todo esse burburinho, né, toda essa visibilidade que esse acordo está tendo, é uma oportunidade que nós temos de questionar, especialmente os povos indígenas, que são os diretamente afetados, né, o Ministério dos Povos Indígenas, né, se nós não sabemos os detalhes, se nós não sabemos como que será implementado, se os indígenas foram ou não escutados, né, porque eu acho que o interesse público, né, quando os povos indígenas, acho que a gente tem mesmo que ter interesse em tudo relacionado aos povos indígenas, né, mas eles que são diretamente afetados por esses acordos. Então, que as lideranças entrem em contato com o Ministério dos Povos Indígenas e pergunte, né, quais são, como que foi firmado esse acordo, quais são os reais interesses e como que será implementado. Mas acredito que o Ministério dos Povos Indígenas fará uma discussão, não com o país, eu não sei se será possível, mas com os povos indígenas, que eles estão pensando em implementar esse projeto, com certeza, essas ações da empresa, com certeza eles serão escutados. É nisso que eu quero acreditar, né? Porque a gente sabe que o Ministério dos Povos Indígenas não tem muita força política e econômica no país, né? Que os povos indígenas, para alguns setores, eles são uma pedra no sapato deles, mas eu acredito que o Ministério dos Povos Indígenas, as pessoas que estão lá fazendo o Ministério dos Povos Indígenas, não serão como esses inimigos tradicionais dos povos indígenas, é isso que eu acredito. Eu acho que a questão principal, Ana, há um problema de origem aí nessa tua questão que você levanta, porque os povos indígenas não serão consultados, e já teriam que ter sido consultados. Esse diálogo com os povos, antes da assinatura desse protocolo de intenções, já deveria ter havido um debate profundo com os povos indígenas que o governo federal colocasse para as populações se seria do interesse delas a assinatura desse protocolo de intenções. Os povos indígenas não podem ser consultados após a assinatura desse termo, mas eles deveriam ter sido consultados antes. Essa é a grande questão que se coloca. Olha, é um protocolo. A respeito disso. É um protocolo de intenção, nada tá definido, né? Então, a gente não pode crucificar os povos indígenas, especialmente as lideranças que estão atuando no Ministério dos Povos Indígenas, sem ter os detalhes, né? Então, acho que nós temos que ouvi-los para saber, né, como que isso vai ser, porque é um protocolo de intenção. Então, não está implementado nada, né? Enfim, e eu acho que tem que ser discutido. Você tem toda a razão que tem que ser discutido, tem que ser debatido, né? Inclusive porque muitas lideranças, muitos povos estão em dúvidas, né? Porque as fake news já conseguiram, né? Ter esse alcance, tem esse poder, né? De desinformar as pessoas. Então, muita gente fica reproduzindo coisas sem entender. Então, eu acho que nós temos realmente que ouvir alguém do Ministério dos Povos Indígenas, né? Talvez o programa aqui convide alguém para falar especificamente sobre os bastidores, né? E por que os povos indígenas não foram consultados, né? Se eles precisam ser consultados inicialmente agora, né? Como é que funciona isso? Porque eu não conheço, né? Então não quero julgar de antemão.